Está no ar ZooCast. Democratizando a experiência do cliente. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um ZooCast. Não esqueçam de nos seguir no YouTube e no Spotify. E hoje nós temos mais um episódio de E no meu caso? ZooCast. E no meu caso? Olá, Fantini, tudo bem? Olá, tudo bem? E o que você trouxe para nós hoje no quadro E no meu caso? Estou trazendo um apanhado de dúvidas e de questionamentos que foram colocados nos nossos posts da imersão em Orlando. Tanto da Disney, quanto da NASA, da Harley, da Apple. E o principal questionamento deles foi sobre se é possível aplicar algumas coisas da metodologia da Disney em relação à experiência do cliente, em relação à jornada do cliente no nosso dia a dia. Então, foi muito... E no meu caso, se eu tenho uma padaria, se eu tenho uma loja de roupa, se eu tenho um posto de gasolina, como é que aplica isso? É muito legal essa pergunta, porque essa é uma dúvida geral. Justamente por quê? Porque, nossa, a Disney tá lá do outro lado, né? Tá geograficamente longe do Brasil. Existe uma outra cultura e está há 100 anos. Né? É uma empresa de 100 anos e é uma empresa que vem encantando sempre. A Apple, né, também nem se fala, tem produtos aí que tem fila toda vez que tem um lançamento. Mas o que é legal a gente olhar, né? Por que eu fui para lá até nessa imersão e você também foi nessa imersão? É para entender a mentalidade deles, que isso é extremamente importante. E, ao mesmo tempo, a metodologia que eles aplicam, que sim é possível aplicar em qualquer negócio. E eu vou dar um exemplo, tá? Que acho que todo mundo vai entender. Eu estou fazendo um projeto para o meu apartamento. Né? E há um mês atrás, né, a pessoa que está fazendo o projeto, a empresa é lá de Guaratuba, é a Casa Mar. E eu vou falar aqui para vocês um exemplo de como que é a jornada e de como que ela aplicou, né, a metodologia inspirada na Disney, mas ela trouxe para uma realidade dela. E eu, né, passei por essa experiência, né, como cliente. A Casa Mar, como eu falei, ela fica em Guaratuba. E quando foi para mostrar o projeto do meu apartamento, ela me convidou assim, olha, você vem até Guaratuba que presencial você consegue sentir, né, a textura de tecido, da madeira e tudo mais. Eu convidei uma colega minha, a Brenda, para ir comigo. E aí, como já sabe, né, desci a serra, deu um acidente. Era para a gente chegar lá 2 horas da tarde. Nós saímos com antecedência para poder parar e almoçar. Mas devido ao acidente, a gente teve que fazer um desvio. Não paramos para almoçar. E chegou um dado momento que o Mauro, que é do time, né, da Priscila, ele passou uma mensagem. Disse assim, Zu, aconteceu alguma coisa? Você é sempre tão pontual, né? Eu assim, vocês vão conseguir chegar? A gente soube que teve um acidente. Aí eu respondi para eles, não, a gente, né, fez um desvio e daí estamos indo pela balsa, né? E com isso a gente atrasou. E eu falei para eles assim, olha, a gente nem conseguiu almoçar e a gente está morrendo de fome. Nós chegamos, né, lá na Casa Mar. Quando a gente chegou, a dona Giza, que é a pessoa que trabalha também, né, no time da Pri, que é responsável por fazer o café, ela faz bolo, faz um monte de coisa boa lá. Ela veio recepcionar a gente, né, com um suco. A gente nem tinha descido do carro, ela já estava lá, sabe? Uma senhora doce, já recebendo a gente com um abraço. Então, isso mostra o quê? É o processo da recepção, até que eu mostrei no episódio anterior. A recepção dela foi extremamente calorosa, então o estresse que a gente passou na estrada já ficou para trás. E eu até lembrei da minha mãe na hora, assim, uma senhorinha lá, esperando a gente com um suquinho ali gelado e água e tudo mais, recebendo a gente com carinho. Então ali, nossa, minha colega olhou assim, nossa, o que é isso, né? Aí a gente entrou dentro, né, da loja, que é uma casa, é um conceito super bacana. E dentro da loja, a loja é todo um formato de uma casa mesmo. Né? Tem cozinha, sala, mesa, lá, tudo certinho. A gente chegou, eles estavam fazendo o quê? Servindo o almoço. Então, meu coração aqueceu naquele momento.
né? Então, isso prova que você não precisa ser a Disney para fazer esse tipo de coisa. Primeiro, eles tiveram o quê? Uma empatia com a gente, né? A gente pegou a estrada, né? Teve um acidente, a gente estava com fome, com sede, né? Porque a gente não previu que ia ter um acidente. Quando a gente chegou ali, eles recepcionaram a gente como se a gente, né, como se a gente fosse um convidado. E, na verdade, é o que a Disney aplica. Ela não trata seus clientes como clientes. Ela trata eles como convidados. E foi isso que a Pri fez. Ela não me recebeu, nem eu e nem a Brenda, como clientes naquele momento. Ela nos recebeu, tanto ela quanto o time dela, como convidados. E aí é que está a virada de chave. Quando você recebe um convidado na sua casa, o que você faz? Você vai agradar. Convidado que você goste, né? Não aquele cunhado chato. Mas o que você faz? Você vai agradá-lo. Você prepara a sua casa. Se arruma. É isso. Você vai no supermercado, você compra comida que a pessoa gosta, não é isso? Sempre vai oferecer um bolinho, algo que faça outra pessoa se sentir bem, né? É isso. Você quer que seu convidado se sinta bem na sua casa. Então, quando você pensa que o seu cliente é seu convidado, você vai ter essa virada de chave. Você vai começar a pensar nos detalhes da jornada dele. Então, esse foi um exemplo de recepção. Aí depois, né, a Pri, ela é uma amiga nossa, a Priscila, que é, né, a idealizadora da Casamar, que eu acho que todo mundo deveria conhecer. Ela veio nos receber, a gente sentou lá, como se a gente estivesse na sala da casa dela. Que, na verdade, não deixa de ser, porque ela ama tanto o que ela faz, que aquilo ali é a extensão da casa dela. E aí depois a gente foi para um outro ambiente que ela foi mostrar o projeto, que é o momento do show. O momento do show foi todo maravilhoso. Ela preparou todo o ambiente para isso, mas tinha algumas coisas no projeto que não estavam ok. Mas ela e o time dela resolveu rapidamente. A gente foi negociando e o tempo de resposta foi muito rápido. Então você não sente nenhum dissabor, você não fica decepcionado, né? E esse aí é o momento do show. E aí depois, negociação e tudo mais, né, todo dentro daquele ambiente. É o momento do show. E aí na despedida houve uma comemoração, né? Ela ainda tem o privilégio, né, de ficar em Guaratuba, né, que é de frente para o mar, que é gostoso, mas enfim, isso pode ser feito em qualquer lugar. E no final, ela me entregou ainda, né, um presente, né, um acrílico, que em cada comemoração, em cada ponto, né, coisas importantes que aconteceram na minha vida, né, que eu for comemorar, eu colocar a rolha do vinho ou da champanhe, escrever, e colocar ali e contar a história de comemorações da minha vida. Então, naquele dia, a gente estourou, né, uma champanhe lá. A gente não bebeu, porque está dirigindo, né? Mas a gente fez simbolicamente e escrevemos o quê? O fechamento do projeto da minha casa nova. Então, são gestos e coisas pensadas que não custam tão caro, que podem ser feitos. Eu guardei, né, trouxe aquilo com muito carinho, aquele presente. Está lá guardado para quê? Para que eu coloque na minha casa. E aí, para finalizar, né? Por que eu tô com essa abelhinha aqui? Essa abelha é o símbolo do time dela, né? Então, ela trata o time como abelhas, né? Abelhinhas, porque eles são uma colmeia, trabalham todos juntos. E aí, para finalizar, ela me deu o símbolo, né, que é do time dela, né? Que eu uso com muito carinho, hoje está aqui sendo representado. Então, esse é um exemplo de que é possível, sim, colocar conceitos e usar a mentalidade e alguns exemplos do que a Disney faz e outras empresas fazem e aplicar no seu negócio. Desde que você consiga ter esse olhar de, putz, meu cliente é meu convidado. Ele não é uma pessoa que está ali incomodando. O teu cliente não é o cunhado chato e nem a sogra também que você não quer. Você não pode olhar para o seu cliente, né, achando que eles são, né, a sogra e o cunhado chato. Mas sim que eles são seus convidados queridos e muito bem-vindos na sua casa. Com certeza, olha outra dica. Né, a partir do momento que você olhar o seu convidado
seu cliente como um convidado, você vai começar a fazer alterações e adaptações na jornada do cliente para agradá-lo. E são pequenas coisas, são detalhes. Tudo isso que eu falei para vocês, olha só. Eu tô aqui compartilhando uma experiência bacana que, cara, faz, né? Foi o quê? Um almoço, um suco, a recepção da dona Giza, né? A Belinha, né? E eu tô aqui compartilhando com vocês. Por quê? Porque gerou emoção em mim. Não só em mim, mas como na minha colega. A minha colega saiu de lá fã da Casa Mar. E quem ela conhece, ela fala, não, vocês precisam conhecer a Casa Mar. É uma experiência muito legal. E é isso, né? O objetivo é esse, é ter fã da sua marca, é ter fã do seu negócio, é ter fã da sua empresa. Então, acho que esse é um belo exemplo, e tem outros exemplos aí também. Mas esse é um belo exemplo de que sim, é possível aplicar, né, em todos os lugares. Né? Então, a gente olha que, quando a gente estava em Orlando, né, a gente percebeu isso, né, Pri, que eles tinham um padrão, assim, né, de recepção, né, do show, e da despedida. A partir do momento que você entende esse conceito, a gente conseguiu começar, aqui é a recepção, aqui é o show, aqui é a despedida. E é muito estratégico isso. Então, quando você sai na despedida, você sai com emoção e você quer que as outras pessoas voltem lá também e tenham a mesma, né, a mesma experiência. Foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com a Brenda nesse caso, né, da experiência da Casa Mar. Que experiência bacana, Zu. E é muito interessante, né? Porque a Pri, eu conheço ela também. Ela é uma referência na experiência do cliente. Então, a gente pode ver essas metodologias que a gente viu, o sentimento, acho que principalmente o sentimento que a gente teve lá na Disney, dentro da Casa Mar. E eu tenho mais uma pergunta para lhe fazer. É como envolver o time nessa jornada, né? Assim como você contou da Giza, da Casa Mar. Como envolver o time? Primeiro, acho que precisa ter um propósito e esse propósito precisa ser compartilhado. Né? A partir do momento em que você tem uma jornada bem desenhada, processos definidos, time capacitado e, principalmente, acima de tudo isso, você precisa ter uma cultura de centralidade no cliente. Se você não tem cultura, você não vai ter um time engajado para a experiência do cliente. Então, o primeiro ponto, né, então a gente vê ali no exemplo da Pri, ela tem isso enraizado nela. É uma cultura de experiência do cliente. A gente consegue perceber em todo o time que eles se preocupam com a experiência do cliente, desde a dona Giza até a Pri. Então, o que é importante? Primeiro, cultura de centralidade no cliente. E aí é um trabalho que começa de cima para baixo. Né? Um outro ponto é seus processos muito bem definidos. E não adianta fazer processo só para caminho feliz. O processo ele precisa ser previsto que irão acontecer erros. E quando acontecer esses erros, qual é o desvio de rota, né, qual é o processo que precisa ser feito para que essa rota volta para o trilho. E o seu time ele precisa ser capacitado, treinado dentro desses processos. E um outro ponto que é extremamente importante é autonomia. Quando você dá autonomia para o seu time, é sinal do quê? Que você confia nele. Então, experiência do cliente, a base dela é relação de confiança. Relação de confiança com o cliente e relação de confiança com o seu time. A partir do momento que existe essa relação com o seu time vai se sentir o quê? Pertencente. Ele pertence àquele lugar. E a partir do momento que você pertence a algo, você batalha por aquilo. E aí você engaja o seu time, assim, a ter essa cultura, a manter uma jornada, a dar uma boa experiência. De novo, né? Pessoas que têm boas experiências tornam-se boas pessoas. Então, a gente começa a sentir prazer quando a gente consegue dar uma boa experiência para outra pessoa. A gente fica feliz. O coração da gente fica quentinho. Então, aí tem algumas dicas, né, sobre como trazer o time, manter o time engajado. Cara,
de fato, é manter, principalmente na cultura. Ele precisa ter cultura de centralidade no cliente. E não pode ser, vamos fazer isso aqui, no dia do cliente sai correndo lá comprar um presentinho e qualquer coisa. Não pode ser assim. Tem que ser mesmo de dentro para fora. E tem que vir do coração. Tem que ser verdadeiro. E aí você com certeza vai engajar o time. Maravilhoso. Vamos sair daqui com muitas dicas para aplicar na próxima semana, né? Exatamente. Pessoal, ficamos por aqui. Este foi mais um. E no meu caso, espero que vocês consigam aplicar algumas dicas, né, no negócio de vocês. E, novamente, não esqueçam de nos seguir no YouTube e Spotify. Até o próximo episódio. Você ouviu ZooCast, democratizando a experiência do cliente. Até o próximo episódio.